Muito obrigado, missionário. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Deus te abençoe grandemente e siga te usando grandemente na obra de Deus nesse tempo final. E também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. E aqui em Cayey, Porto Rico também, que Deus os abençoe grandemente e nos abençoa através da sua palavra. Hoje, domingo 27 de julho deste ano 2025, temos como tema a lei da repetição. Essa mensagem foi pregada pelo Dr. William Soto em 24 de dezembro de 2010, aqui em Cayey, Porto Rico. Vamos buscar no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, de Eclesiastes, versículo 14 ao 15, onde nos diz da seguinte maneira: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. Na margem esquerda. E no capítulo 1 deste mesmo livro de Eclesiastes, no versículo 9 nos diz: diz assim, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso mesmo se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós, e já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que há de ser também delas, não haverá lembrança nos que há de vir depois. A lei da repetição. Podem assentar, por favor. Na mensagem O Mistério do Reino de Deus, nos diz assim, aqui o Dr. William Soto nos fala, foi pregado 4 de janeiro de 1985. Ele nos disse assim: vocês vejam, o mistério do Reino de Deus é necessário que compreendam. Os que pertencem ao Reino de Deus é necessário que compreendam. Se conseguirem compreender, os que não pertencem ao reino de Deus, os que não pertencem ao trigo, é apresentado a essa palavra, o que farão? O que tratam de fazer é destruir o reino de Deus, afetar o programa de Deus, o programa que Deus tem em seu reino. Porque os que não são do reino de Deus, eles não interessa que o reino de Deus caminhe para diante. Então, o que os filhos do diabo poderá fazer de bom no reino de Deus? Eles causam danos, tratam de destruir o reino de Deus, porque o diabo pode inspirar e pode usar os seus filhos. Na mensagem Parados na Brecha, ou De Pé na Brecha, aqui o reverendo William Branham disse assim, na página 19 desta mensagem: nós temos um montão de personificações. Temos pessoas que se levantam e tentam agir como cristãos, mas suas vidas não podem comparar, assim que tem algo errado. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Vê? Assim que você conhece o cristão, pela forma que ele vive. Assim que não tente pular mais alto do que você vive. Do lado direito ele escreveu as personificações e os personificadores.
Então, aí é o diabo espantando o crente para mantê-lo fora do real e genuíno, do verdadeiro. Mas Deus nos ajude a separar e poder discernir entre o certo e o errado, o correto e o incorreto. E a palavra sempre o endireitará. Na parte de trás aqui tem um escrito que ele colocou. As personificações e os personificadores é o diabo para espantar o crente do real. As personificações e os personificadores é o diabo para espantar o crente do real. O Dr. William Soto continua dizendo, mas Deus pode usar os filhos do reino do céu quando lhes revela o mistério do reino dos céus e lhes mostra o tempo que vivem e a obra que devem realizar nesse tempo. Na mensagem Nomes Blasfemos, na página 26 desta mensagem, na parte de baixo da 26 diz assim, eu creio que existe uma noiva que é predestinada. Eu creio que Deus disse que Ele teria uma igreja sem mancha nem rugas. Eu acredito na predestinação. Eu creio que a noiva é predestinada, ela tem que estar ali. Eu confio que estou com ela. É esta, vem? Eu estou com ela. Agora, o meu assunto é trabalhar com Deus pela minha própria salvação, até que essas coisas sejam aprovadas por Deus e depois seladas no reino de Deus. Porque isso é individual. É a pessoa com Deus. Ali está o Espírito Santo. Ali está a obra genuína de Deus. Está selada até o dia da redenção. Esse foi o sonho dele, creio que foi precioso. Portanto, quando ela faz isso, quando essa igreja chega a esse lugar, ou o indivíduo, a igreja estará ali. Deixa eu falar certo para você, falar bem para vocês captar. A igreja é predestinada para estar ali e eu quero estar com ela. Mas a única forma que eu estarei com ela é sendo parte dela. E como eu me torno parte dela? Estando nela. Como eu entro nela? Pelo batismo, por um Espírito irá. 1 de Coríntios 12, por um Espírito, somos todos batizados em um corpo batizado nela. Mas você não pode pegar essas coisinhas e dizer, eu falo em línguas, eu tenho. Você sai daqui, jura, enfastia e se comporta escandalosamente. Veja, isso é colocando uma pena de pombo real em um pássaro comum. Vê, você não pode fazer, a sua própria vida prova que não é. Agora, quando essas coisas estão sendo operadas em você por Deus, então você está selado. Então não há engano. Aí ele colocou, é real. Então não tem engano nele. Você é você mesmo. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Isso é quando as visões, a obra perfeita do Espírito Santo de Deus, tudo é manifestado. Aí escreveu, na igreja como um corpo místico, ele escreveu em cima. Por quê? Porque você e Cristo se tornam um. Eu espero que tenham entendido. Você e Cristo se tornam um. E aí desenhou uma pedra angular e a zero e colocou uma seta indicando a pedra angular. Eu tenho algo mais para escrever aqui, no qual pensei. Nos leva ou nos traz ao lugar da vida. E desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. E você tem vida eterna. Nesse desenho da pedra angular e a zero, aí na seta, colocou a seta onde diz, nos traz ao lugar de vida, a pedra angular. E nessa mensagem intitulada A Coroa, aqui o Dr. William Soto nos disse também, nesta mensagem, que foi pregado 9 de abril de 1978 em Cayey, Porto Rico, diz assim, em sua primeira vinda, o Senhor cegou os olhos dos teólogos daquele tempo. Os olhos dos sábios e entendidos
foram cegados. E por isso o Senhor disse aos seus discípulos: deixa eles quietos. São cegos, guias de cegos, assim deixa eles quietos e vocês sigam em frente. Na mensagem Desvelando ou Revelando a Deus, na página 21, ali o reverendo William Branham diz assim, 21 e um pouquinho da 22, fala assim: anteriormente, se qualquer homem atravessasse atrás daquele véu, era morte súbita. Aqui vamos receber uma lição em um minuto. Você veja se você pode recebê-la. Ir para trás daquelas peles, mesmo um dos filhos do sumo sacerdote tentou fazer em uma ocasião e morreu. Não vá atrás daquele véu, não vá atrás deste véu. O homem que entrou lá atrás, reticência, porque ainda não tinha redenção nenhuma naquilo. Era potencial, era somente potencial. E qualquer coisa em potencial ainda não é a coisa real, vê? Só potencialmente. Aí ele escreveu: o potencial ainda não é o real. Tinha redenção. O pecado era coberto e não retirado. Ou, quer dizer, não era retirado. Retirado quer dizer divorciado, jogado de lado. E o sangue de cordeiros e bodes não podiam fazer isso. Assim que Jeová se escondia atrás de um véu. Agora, atrás daquele véu onde ele se escondia, entrar ali, um homem cairia morto se entrasse ou tratasse de entrar atrás do véu. Mas desde Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu foi rasgado de cima a baixo, para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu na cruz do Calvário, Deus enviou fogo e relâmpago e partiu aquele véu de cima a baixo, de modo que o assento de misericórdia se via abertamente. Mas eles estavam cegos demais para poder ver. Como aqui Moisés disse, e Paulo, lendo de Moisés, disse também. E hoje, quando Moisés é lido, o véu ainda permanece em seus corações. Aí escreveu: Deus enviou fogo, relâmpagos e etc. para rasgar o véu. Oh, irmão, irmã, isso foi o que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado. E Deus esteve à plena vista deles, pendurado na cruz. Ele estava à vista, mas eles não o puderam ver. Será possível que os gentios fizeram o mesmo? Aí escreveu: na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que os judeus fizeram na primeira vinda. Oh, Deus! Quando eles tiveram as eras da igreja, as eras da igreja do Filho de Deus, agora, quando os véus destas denominações e coisas, esse véu de tradições que temos tido desde o Pentecoste, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, as coisas que as pessoas ouviam falar, que os dias dos milagres passaram e essas coisas, e Deus tirou o véu e trouxe a plena luz. E eles estão preparados para crucificá-lo novamente. Assim é, exatamente. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora, então, você pode ver que o Senhor não estava falando nada mal deles. Estava falando deles, dos líderes intelectuais daquele tempo. Ele estava lhes dizendo a verdade. Espiritualmente estavam cegos, mesmo que tinham olhos físicos e viam o cumprimento do que Deus estava fazendo, mas espiritualmente não viam. Não via para crer. No escrito que eu citei uma vez, eu encontrei, e aí ele escreveu: se não creres, não compreenderá. Ou seja, se a pessoa não crê, como vai compreender? Necessita crer com toda a sua alma, com todo o seu coração, para poder compreender. Porque ver é entender. Não entendia por causa da maneira tão simples que Deus estava fazendo. E Deus tinha falado antes por Isaías que seria desta maneira, que tendo olhos não viam e tendo ouvidos não ouviriam, ou seja, não entenderiam. Assim que assim foi falado que seria e assim se cumpriu.
Isso está em Isaías. No capítulo 6, nos fala essa porção que nos diz aqui, que o Dr. William Souto nos disse aqui. No capítulo 6. Capítulo 6 de Isaías, versículo 9, diz: Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis, e de fato não entendeis. Vedes, e em verdade, mas não percebais. Engorda o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e entender com o seu coração e converta-se e a ser sarado. Olha, aqui o reverendo William Branham nos fala também na mensagem O Futuro Lar, na página 29, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena. Diz assim, embaixo na página 29. Isto é o que estávamos falando outro dia, da evidência do Espírito Santo. Vem? Do lado esquerdo escreveu, a evidência do Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo é quando você pode receber a palavra, não algum sistema, mas que tenha um claro entendimento. Como sabe da palavra com claro entendimento? Observa ou vindicar por si. A vindicação por si, observa. Você fala, do lado direito eu desenho uma pedra angular e as eras. Você fala, eu vejo isso, eu vejo esse fazer e esse fazer, sim. O joio vive do mesmo modo, vem? Mas tem que ser a palavra completa. Para ser a noiva, tem que ser parte dele. Em cima ele escreveu, para ser a noiva, ele é a palavra, vem? E qual parte dele é? A palavra. E aí desenhou uma pedra angular, as eras, e colocou uma seta para a pedra angular. A palavra que está prometida para esse dia. Quando ele chama a sua noiva, vocês são parte disto. E aí o Dr. William Souto continua dizendo, e para a segunda dispensação, para o final da segunda dispensação, que é das últimas três, é a dispensação da graça, das últimas três. Para o final da segunda dispensação, diz que Laodiceia estará nessa condição, pobre, cega, nu e miserável, e não sabia. Assim que, estando na mesma condição, faria as mesmas coisas que foram feitas lá. Vemos que quando Deus torna os símbolos real, os símbolos então passam e as pessoas falam, bom, e agora? Agora como vamos fazer as coisas daqui por diante? Então aí é o tempo de uma mudança. Aí então é um tempo que as pessoas mudam de uma condição a outra, de uma posição a outra, de uma posição simbólica a uma posição real. Na mensagem Por que Clamas, na página 10, o reverendo William Branham disse, por que clama, fala, nos diz assim, eu creio que qualquer homem, mulher, menino ou menina, eu penso em uma concepção intelectual do que eles pensam, do que esse mundo é e demais. Nunca poderão ter um completo fundamento até que tenham encontrado essa luz que converte essa palavra em realidade. Eu sou a luz do mundo, Cristo disse. Aí ele escreveu a luz. Do lado esquerdo escreveu encontrar a luz, converte a palavra em realidade. Encontrar a luz em cada era e em cada dispensação no mensageiro que Deus envia é encontrar a realidade disto que foi prometido para esse tempo. Encontrar a luz, converte a palavra em realidade. Ele escreveu ali. Penso que nenhuma igreja em sua prática, não importa o quão intelectual e fundamental seja, essa igreja não prosperará enquanto o sobrenatural não for conhecido entre sua gente e eles o vejam. Algo com quem ele possa falar, eles responda e vindica essa palavra escrita. Do lado esquerdo ele escreveu o pilar de fogo.
e uma pedra angular e as eras. No fim do tempo, onde o povo de Deus estaria encontrando o real, o verdadeiro, o palpável, onde o reverendo William Branham viu a coluna de fogo falando a alguém. Aí já estava anunciando, já estava apontando para onde estava a luz, para trazer a vida, trazer a realidade, tudo o que foi falado para esse tempo final, em uma grande carpa catedral. Agora nosso irmão William continua dizendo, então vemos que todas as coisas que eram assinaladas na segunda dispensação eram símbolos. Então, no final da dispensação se torna uma realidade. E então os símbolos já chegam a ser cumprimento e ao se cumprir. Então, por exemplo, vemos que existem 3 coisas muito importantes na segunda dispensação que são simbólicas e são estabelecidas até a vinda do Senhor. O que uma delas é a instituição da Santa Ceia, a qual o apóstolo Paulo nos mostra em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, em diante, ao 26 diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E do lado direito ele escreveu, até a segunda vinda de Cristo. E vejam na mensagem possuindo todas as coisas, nesta atividade, uma Santa Ceia, e aí irmão Branham nos disse, em uma partezinha de uma atividade de Santa Ceia, disse, sobre essa base e a confissão do meu pecado e a minha fé no Filho de Deus, me uno junto com a igreja, diante desses elementos que Deus deixou para que nós anunciemos sua morte até que Ele venha. E embaixo, irmão, ele escreveu, até que venha. Ou seja, que era algo simbólico e que seria feito até o cumprimento da sua vinda. Depois, com o cumprimento de sua vinda, isso seria tirado. Agora veja, o Dr. William Souto continua dizendo aqui, porque na vinda do Senhor, então faz o quê? Torna o quê? Torna realidade. Então os símbolos deixam de ser símbolos e se tornam em realidade. Então os símbolos são jogados de lado, porque a realidade já chegou. Por isso parou com batismo em água, Santa Ceia e lava-pés. Tudo isso pertence à dispensação da graça. E estamos na dispensação do reino. Ao a realidade chegar, por exemplo, então Santa Ceia, lava-pés e o batismo em água são 3 coisas simbólicas ordenadas pelo Senhor para serem praticadas na segunda dispensação. Mas no final os símbolos terminam, porque são estabelecidos até que o Senhor venha. Em um escrito que ele deixou para nós aqui em uma caderneta, diz assim, o anjo de Jesus mostrará
nos mostrará as coisas que hão de ser com as que foram, porque os séculos, eras e dispensações se repetem, e os seus eventos também. Os eventos passados são tipo e figura do presente. Os tempos são paralelos. Agora vejam no livro de Citas, na página 148 do livro de Citas, parágrafo 321, ou seja, 1321. Uma porção desta mensagem, Escolhendo a Noiva, diz na página 148, parágrafo 1321, diz assim: vocês têm que fazer algo para simbolizar, para representar. Como algum homem colocou um sal num frasco e jogou na água e disse: assim diz o Senhor, que haja água doce. E outro, Jesus pegou água e a colocou em um cântaro e tornou-se em vinho. Tem que ter algo para representar, para simbolizar. E isso foi que subiu ao ar e desceu. O que começou aquele pequeno redemoinho, lançando para cima as rochas no pôr do sol. Aí em cima ele escreveu: fazer algo para simbolizar. Isso foi na mensagem Qual é a atração no monte? Que ele pegou uma pedra, nós já falamos disto. Já falamos deste evento. Aqui nas anotações também tem um lugar que ele escreveu: até a vinda do Senhor. Santa Ceia, batismo em água e demais rituais simbólicos foi como o Cordeiro da Páscoa, o sábado, a expiação do bode e etc. Isso foi durante a dispensação da lei e foi tirado com a presença daquilo que isto estava simbolizando, que era o Cordeiro perfeito, que era Jesus. A vinda do Senhor, a primeira vinda do Senhor, como Cordeiro de Deus. Agora, em sua segunda vinda, os símbolos batismo em água, lava-pés e Santa Ceia são anunciados durante a dispensação da graça até que ele venha. E ele já veio. Por isso foi tirado. Tão simples como isso. Agora nosso irmão William continua dizendo: então vemos que depois ele nos dará um batismo nas águas da palavra. Depois ele nos dará o que mais? Ele nos dará uma ceia verdadeira, uma verdadeira Santa Ceia. Portanto, então vemos que essa Santa Ceia, que representa o corpo e seu sangue, então ele nos dará de seu corpo e do seu sangue. E a pergunta é: e como fará? Ele nos dará de si mesmo. Bom, vai nos dar um pedaço de carne? Isso foi o que pensaram lá quando ele falou: o que não coma minha carne e não beba meu sangue. Mas não significava isso. A carne significava representar seu corpo. Seu corpo e seu sangue é a sua vida. E vemos que isso é o que realmente representava o que ele disse. E no livro Os Selos, vejam na página 221 deste livro Os Selos, ali nos diz assim: agora observa que agora estamos com a terceira era da igreja. A terceira era da igreja segue paralela com o terceiro cavalo. A primeira era foi a dos Nicolaitas e tinha uma doutrina. A primeira era. Depois a doutrina Nicolaitas foi aceita como a mera verdade e foi colocada em ação. E até coroaram aquela pessoa. E depois esse espírito do anticristo se encarnou em um homem. Mais adiante vemos que se tornou o diabo encarnado. O demônio sairá e entrará, o próprio diabo. De igual modo, como essa igreja progrediu diante de Cristo, assim também progrediu, a noiva progrediu, com as diferentes etapas de justificação,
Aí ele colocou 1, justificação, e santificação 2, 3, batismo do Espírito Santo, e continua em frente. A única diferença está em que eles tiveram primeiro um avivamento. E a igreja, a noiva, eles tiveram o avivamento primeiro e a noiva teve depois. Que isso é o que falou na página 212 do livro Os Selos, onde ele disse, naquela página ali, a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não teve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir, chacoalhar a noiva. Estamos esperando isso. Necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os enviará. Ele prometeu. Vê? E continua dizendo, eles trataram durante as 3 primeiras etapas na era do obscurantismo e depois nas próximas 3 etapas, a igreja saiu desta escuridão com justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo novamente. Deus encarnado, manifestado entre nós. Em Deus encarnado, aí ele circulou e do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. Aqui vem entrando como anticristo, como falso profeta, como a besta, depois da era do obscurantismo. Então a igreja sai desta era pela justificação, aí ele enumera novamente. Justificação 1, 2, santificação, 3, batismo do Espírito Santo. A palavra encarnada no crente. Depois ele desce e a igreja sobe. Tão perfeito como pode ser. É algo muito lindo. Eu amo tanto. E nós também amamos muito. Do lado esquerdo ele escreveu a palavra encarnada. E desenhou uma pedra angular e as eras. E vejam aqui nas anotações, na 232 ele escreveu aqui, o batismo do Espírito Santo é igual à palavra encarnada. O batismo do Espírito Santo é igual à palavra encarnada. Agora aqui o Dr. William Souto continua dizendo, e agora, no final da segunda dispensação, ele nos dará de si mesmo, ele é a palavra. Nos dará de si mesmo, nos dará a sua palavra. E ao comer a sua palavra, estaremos comendo sua carne, a carne do Filho do Homem. Nos dará da sua vida, vê? Então recebemos vida eterna. E nesse livro, Adotados, o qual é dessa cor, aqui na página 153, na versão que foi repartida é na 123. Veja, aqui ele nos disse, começando aqui onde fala, Deus conhecia, veja se é a 123, Deus conhecia a sua confiança em Jó. Deus conhece o quanto pode confiar em ti. Ele conhece o quanto pode confiar em mim. Mas do que falamos agora é colocando esse filho. Agora, na Bíblia, quando a batalha terminou, quando tudo terminou, então o que é o próximo que fazemos? O que é a coisa que fazemos depois da batalha acabada? Sabem vocês o que fazemos? Recebemos a Melquisedeque. E aí desenhou do lado direito uma estrela de Davi, uma pedra angular e colocou uma seta para a pedra angular. Vamos voltar a Mateus 16, 17 para ver se isso é certo ou não. São Mateus no capítulo 16 e versículo 16. Estou certo que isso é correto. Mateus 16, 16. Não está mal. Aí continua falando todas essas escrituras. Perdoe-me, eu não quis dizer isso. Agora temos aqui estamos. Aí ele encontrou. E na última ceia, aí ele começa a ler. E eles comendo, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E pegando o copo, agradeceu e deu, bebei dele todos, porque este é o meu sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Cristãos que fazem coisas erradas. Muito bem, mas escutem agora, versículo 29. Vos digo que desde agora não beberei mais deste fruto da videira até aquele dia, quando o tome novamente convosco no reino do meu Pai.
Em cima, no parágrafo que fala, e comendo eles, aí ele desenhou uma pedra angular, uma seta para a pedra angular e escreveu, na última Páscoa ele escreveu ceia no aposento alto. Uma pedra angular, colocou uma seta para a pedra angular e escreveu, na última Páscoa ele escreveu ceia no aposento alto. Que Melquisedeque fez a mesma coisa depois que Abraão tomou sua posição. Desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Colocou seus homens em ordem, ganhou a batalha e regressou. E Melquisedeque lhe encontrou com pão e vinho. Depois que terminar a batalha, comeremos a ceia das bodas com o Senhor Jesus no novo mundo. Agora aqui continua dizendo, o Dr. William Soto continua dizendo, no tempo final da segunda dispensação, aí é o tempo que a Santa Ceia é praticada durante toda a dispensação, durante toda a segunda dispensação. No final da segunda dispensação, se converte em uma realidade, se converte em algo real, onde Deus nos dá essa grande ceia, onde comemos essa grande ceia das bodas do Cordeiro e onde ele cumpre o que ele disse que ele beberia, ele comeria novamente, tomaria novo, onde? No reino, ou seja, na dispensação do reino. Na mensagem, quem é este Melquisedeque? Na página 24, veja, ali nos diz, o reverendo William Branham nos diz, observa que depois que a batalha tinha terminado, Melquisedeque serviu a comunhão ao seu filho vitorioso. Pensa bem nisso, parte de si mesmo. Agora, no ensinamento sobre capa, o que é que Deus está fazendo? Dando de si mesmo. Agora, queremos ver aqui em tipo. Aqui está à vista a comunhão. Depois da batalha, ele deu de si mesmo, porque a comunhão é parte de Cristo. E depois que a luta, aí escreveu as eras. Depois que as lutas tenham terminado, depois que vocês já cansaram, então é que vocês tomam parte de Cristo. Aí ele escreveu a teofania. Vocês se tornam parte desse ser, vocês capitam? Do lado direito, ele desenhou uma estrela de Davi e para cima escreveu, se tornam a palavra. E do lado esquerdo para cima, em 3 linhas, ele escreveu a encarnação da palavra nos filhos de Abraão. Jacó lutou a noite inteira e não quis soltá-lo até que ele o abençoou. Isso é certo. Batalha pela vida. E depois que a batalha tenha terminado, aí escreveu do 7º selo. Então Deus dá a vocês de si mesmo. Aí escreveu a teofania. Isso é a sua verdadeira comunhão. O pão, a hóstia, somente representa. Aí desenhou uma pedra angular e dentro uma estrela de Davi e desenhou as eras. Vocês não devem tomá-la, a não ser que tenham lutado e tenham se tornado parte de Deus. Aí ele escreveu, nascidos de novo. Recordem, naquele tempo, a comunhão não tinha sido instituída antes da morte de Jesus Cristo. Centenas e centenas de anos mais tarde, mas Melquisedeque, depois que o seu filho Abraão tinha ganhado a batalha, Melquisedeque se encontrou com ele e lhe deu pão e vinho, mostrando que depois que essa batalha terrena tenha terminado, nós encontraremos com ele nos céus e comeremos, tomaremos a comunhão novamente, será a ceia das bodas. Do lado direito desenhou uma pedra angular e escreveu Apocalipse 4:1. Sobe aqui. Onde? Na era da pedra angular. E eu não tomarei mais do vinho, nem comerei do fruto, até que eu coma e beba novamente com vocês no reino do meu Pai. Aí ele escreveu, com Moisés e Elias, dispensação do reino. Do lado esquerdo, assim, para cima, ele escreveu a ceia no fim da batalha, na dispensação do reino. Aí escreveu também a comunhão espiritual.
A ceia no final da batalha, na dispensação do reino. A comunhão espiritual. E aqui o Dr. William Souto continua dizendo: você viu que é na era do reino, a era da pedra angular, onde ele promete tomá-la nova, uma coisa nova, uma ceia nova. Portanto, está prometido uma ceia nova, que é a grande ceia do Cordeiro, onde ele nos dá de si mesmo. E onde, ao nos dar de si mesmo, e nós, ao comer dele e beber o seu sangue, então nós nos tornamos no quê? Convertemos-nos na palavra encarnada. E no livro de Citas, na página 134, parágrafo 1193, veja, nos diz assim: torne-se parte da palavra. Torne-se parte da palavra de hoje. Você não pode ser parte da palavra do dia de Moisés. Certamente essa parte foi os pés, e agora estamos na cabeça. Isso é Cristo. Não o tempo dos braços lá em Lutero, não. Esse é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular, volta ao corpo. E vemos a grande reforma de Lutero naquela era, e de Wesley, e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular da cidade. Aí desenhou do lado esquerdo uma pedrinha angular na parte de baixo, e em cima desenhou uma pedra angular e as eras, e escreveu: a pedra angular vem ao corpo. Ali na 135 também, do parágrafo 1199, vejam, aí também nos disse: naquele dia o Filho do Homem será revelado. Para quê? Para juntar a igreja com a cabeça, unir o matrimônio. Aí desenhou a pedra angular e as eras, e colocou uma seta para a pedra angular. O matrimônio da noiva. O chamado do noivo virá por isso, quando o Filho do Homem descerá e virá em carne humana para unir os dois. Tem uma cita que fala que o sétimo selo virá na sua frente para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra, e os dois se unem juntos, e para ser isso, tomará a manifestação do revelar do Filho do Homem, não um clérigo. Vê o que quero dizer? Vê, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja. A igreja e ele se unirão como um. Por isso ele colocou Moisés e Elias no parágrafo que fala que ele faz a separação, mas também faz a união. 1260, da página 141, que aí ele escreveu: na separação enviará seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita, vem? Porque ele estaria os reunindo. Volto a 1199, vem? Esse é o Filho do Homem, Jesus Cristo, descerá em carne humana entre nós. E aí, do lado esquerdo, desenhou uma estrela de Davi. E tornará sua palavra tão real que ele e a igreja se unirão como um. Então ela irá à casa, à ceia das bodas. Amém? Ela já está unida. Vamos à ceia das bodas. Não a boda. Sentir sua carne. Sentir entre a carne de homens poderosos, porque o matrimônio do Cordeiro veio, mas o rapto é indo à ceia das bodas. Aqui, quando a palavra se une com a pessoa, e os dois se tornam um. Então o que faz? O Filho do Homem manifesta outra vez. Viria outra manifestação do Filho do Homem. Volto ao parágrafo 183, onde aí ele nos mostra que zombaram. Diz que desta vez ele veio em misericórdia. Fala, a próxima vez que ele se revelar, será em juízo. Será em juízo às nações que esqueceram o seu dia de graça.
Na página 22, parágrafo 183. Aí nos mostra o Filho do Homem vindo de sua glória e que estava revelando em misericórdia, mas que na próxima vez seria em juízo. Agora continua dizendo, então o que faz? Manifesta o Filho do Homem outra vez, não os teólogos das igrejas. O Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. E aí desenhou uma pedra angular e as eras. E colocou uma seta para a pedra angular e em cima da pedra angular uma estrela de Davi. Do lado esquerdo para cima, na margem, escreveu: o Filho do Homem manifesta outra vez em carne. E também na margem, onde fala, embaixo ele escreveu: para cumprir toda a palavra na era do Filho do Homem. E colocou uma seta para a pedra angular. Ou seja, para cumprir toda a palavra na era da pedra angular, Deus tinha que se manifestar com um dos títulos, Filho do Homem, que é título de profeta. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo, e ao ser desta maneira, então aí é que o eterno, que é Ele, Deus, se une com o temporário. Vê que isso é temporário. Se une com o quê? Com o nosso corpo, com nossos corpos. Se une com o temporário. E ao unir-se conosco com a parte temporária, então a parte temporária tem que ser mudada. Tem que passar a algo eterno. Então tem que vir uma transformação. Porque temos comido e bebido algo eterno. Então isso automaticamente produzirá o quê? Produzirá um corpo eterno, que será o corpo que teremos por toda a eternidade. O que na mensagem obra-prima ou mestra, na página 25, o reverendo William Branham disse, vejam, agora, em torno de 2000 anos, aí ele escreveu, por 2000 anos, Deus esteve fazendo para ele uma obra-prima novamente. Porque ele aferiu para tirar dela um pedaço da sua costela para fazer uma esposa. Agora, ele tirou uma peça fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. Foi exatamente o Novo Testamento. Isso é tudo. Ele cumpriu o Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento é outra peça para ser cumprida. Vejam, o Novo Testamento e o Antigo Testamento são marido e esposa. Vê? E o novo, o velho foi colocado para assinalar o novo. Cristo veio, a obra-prima, para cumprir isso. Agora, a sua noiva cumprirá tudo que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Do lado esquerdo ele escreveu, Jesus cumpriu o Antigo Testamento. A noiva cumprirá o Novo Testamento. Assim como lhe tomou 4 anos para ele fazer essa obra-prima, em cima de obra-prima ele desenhou uma pedrinha angular. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras, e em cima escreveu 4.000. Agora ele tem estado em torno de 2.000 anos fazendo a outra obra-prima. Aí desenhou outra pedrinha angular. Nesta ocasião, uma noiva para Cristo, outra obra-prima, e desenhou outra pedrinha angular. E ao fazer, ele faz pelo seu método imutável, da mesma forma que ele fez a obra-prima pela sua palavra, veio? Pela palavra falada. Pela palavra falada do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, foi criado o corpo de Jesus. Desenhou uma pedra angular e as eras e escreveu 2.000. E na pedra angular ele marcou de vermelho. Essa é a forma que ele faz as suas obras-primas, porque só poderá ser uma obra-prima perfeita quando é a palavra perfeita. Vem? Agora veja o que ele escreveu aqui atrás. Para uma obra-prima, de Adão a Jesus, 4.000 anos. De Jesus a hoje, 2.000 anos.
para ter uma obra-prima, uma igreja perfeita e uma mensagem e mensageiro perfeitos, com um povo perfeito, sendo adotados. Eu vou ler novamente. Para uma obra-prima, de Adão a Jesus, 4.000 anos. De Jesus até hoje, 2.000 anos. Para ter uma obra-prima, uma igreja perfeita e uma mensagem e mensageiro perfeito, com um povo perfeito sendo adotado. Porque estamos comendo, estamos ceando, estamos comendo de sua palavra, a ceia atualizada. Continua dizendo, o que faz com que isso venha é comer a sua carne e beber o seu sangue, em palavras mais claras. Estar nesta grande ceia do Cordeiro, onde Ele nos dá de si mesmo. E então nós nos tornamos em quê? Nos convertemos em Deus encarnado novamente. Agora, isso não é a ceia das bodas do Cordeiro no tempo da grande tribulação que estaremos lá. Isso é agora. O que faz com que isso venha é comer a sua carne e beber o seu sangue, em palavras mais claras. Estar nessa grande ceia do Cordeiro, onde Ele nos dá de si mesmo, e então nós nos convertemos em quê? Nos tornamos em Deus feito carne novamente. Cada um dos escolhidos de Deus venha a ser Deus encarnado. Isso são palavras pesadas. Palavras grandes. Cada um dos escolhidos de Deus vem a ser Deus encarnado, Deus em forma de homem. Viemos ser novamente o que? Deuses sobre a terra. Não diz vós deuses sois? Vem? Agora, vejam nessa mensagem, um verdadeiro sinal passado por alto, na página 36, na parte de baixo. Um pedacinho da 37 também. Aí nos fala, quando as bombas atômicas, as pessoas têm medo. Lá no Pentágono, eles não sabem o que fazer. Aí ele escreveu bomba atômica. E sinais misteriosos nos céus, discos voadores. Aí escreveu discos voadores. E tudo que Deus predisse é tempo para esse Elias. Ele está em algum lugar para se levantar em cena. Do lado esquerdo ele escreveu Elias, Moisés e Jesus, a terceira etapa. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. Deixe que as pessoas, deixe que esse pequeno rebanho, esse pequeno remanescente, deixe que esse pequeno remanescente clame a Deus. Aí a igreja noiva está falando a palavra. Clame a Deus e vigiem o que acontecerá. Haverá um desafio nacional. Haverá um poder que eles nunca viram antes. O problema é que desta vez, isso será tarde demais para eles. Então as portas serão fechadas. Do lado esquerdo escreveu, um desafio nacional. Por isso que nesse tempo, estamos comendo de sua carne e bebendo do seu sangue. É uma ceia atualizada, que é a revelação dos 7 trovões, assim nos trazendo a fé do rápido. Isso é o que hoje estamos recebendo, em uma forma atualizada, no real, do que foram os símbolos durante a dispensação da graça. A lei da repetição. E assim estamos sendo cheios com Teu Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Podemos cantar esse cântico. Eu não sei se a jovem Elienay está, Elienay Marielle. Podem passar para cantar, vir à frente cantar e vamos ficar de pé. E assim vamos nos preparar para receber a mensagem que temos para hoje, a qual pedimos ao Senhor que toda essa palavra a entendamos, a compreendamos conforme foi trazida e possamos ver o cumprimento dessa palavra sendo materializada, sendo cumprida em nosso meio, nesse tempo. Cheios do Espírito Santo.
porque estaremos siempre brazo a brazo con tu ángel. Mi Señor, dirige mi ser. Siempre con alegría estaremos alabando tu nombre. Él está hablando, que con él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Él está está diciendo que por siempre voy a vivir, que por siempre voy a vivir. El mensaje, una verdadera señal que ha sido pasada por alto. Miren, nos dice. Na mensagem, um verdadeiro sinal passado por alto, nos diz, vejam, nós não viemos aqui para receber uma bênção de Deus enquanto estamos aqui. Cada dia que respiramos, recebemos uma bendição de Deus. Cada dia que respiramos, recebemos uma bênção de Deus. O que viemos fazer aqui é uma correção para cortar, circuncidar nossos corações e chegar diante de Deus e crer em Deus com todo o nosso coração. Para Deus continuar nos moldando, nós viemos aqui para isso, para obedecer a sua palavra. A casa é o lugar de correção, a igreja. Si te decimos, Señor, que nos ayudes a llegar a nuestro hogar, porque desde ahí que nosotros venimos y aquí en la tierra nos encontramos, estamos seguros de un día regresar. Tiempo de paz, el Rey
que nos transformará. Esa es la palabra que día a día estamos recibiendo. É a palavra que dia a dia estamos recebendo para nossa transformação. Para Deus realizar, através da sua palavra sendo falada, realizar essa obra-prima, essa obra perfeita, que é em você e em mim. A lei da repetição. Assim vamos deixar imediatamente conosco nosso precioso irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.